Ele, inclusive, que já esteve aqui recentemente no nosso programa. A gente volta a conversar com o secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e similares, a Fentect, Emerson Marinho. Emerson Marinho, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre, todos que nos acompanham também aqui pela internet, ao vivo. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar conversando com você, mas numa circunstância muito difícil para os Correios, e a gente fica muito triste do que vem acontecendo aí, esses ataques na mídia. Mas é um prazer estar novamente aqui com você. Eu que agradeço, viu, Emerson, a tua presença aqui, porque de fato a situação não está nada fácil nos Correios. A gente conversou contigo aqui, inclusive recentemente, como eu indiquei ainda há pouco, sobre essa situação difícil que a empresa passa, especialmente os trabalhadores. A empresa passar dificuldades financeiras aí ao longo dos últimos tempos. E na semana passada, essa nova gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos aprovou um plano de reestruturação para garantir liquidez e manter o seu papel como operador nacional de logística. A gente já falava, inclusive, a respeito desse plano no nosso último papo, dessa possibilidade de aprovação desse plano, enfim. O fato é que o plano reúne 3 eixos principais: recuperação financeira, consolidação do modelo e crescimento estratégico. Para alcançar essas metas, a empresa informou que devem concluir até o fim de novembro a captação de 20 bilhões de reais com um consórcio de bancos. Além disso, para atingir essas metas que foram definidas, os Correios esperam nos próximos 12 meses ações diretas como o programa de demissão voluntária e redução de custos com planos de saúde, a reestruturação da rede de atendimento. A estatal pode eliminar até 1.000 pontos deficitários, ou seja, fechar até 1.000 agências espalhadas pelo país, a modernização da operação e da infraestrutura tecnológica, também a monetização de ativos e venda de imóveis. Há ali um potencial identificado de 1,5 bilhão de reais nessa frente, a expansão do portfólio para comércio eletrônico e avaliação de fusões e aquisições para reconstruir a empresa a médio prazo, medidas adiantadas pelo presidente da empresa, o Emanuel Rondon, no começo do mês de outubro, e que agora, como eu citei aqui, foram aprovadas pelo conselho da empresa. Emerson, como é que os trabalhadores dos Correios recebem, avaliam essas medidas para a reestruturação da empresa que foram aprovadas pelo conselho dos Correios? Bem, Anderson, primeiro nós recebemos com muita preocupação, né? Porque foi feito um anúncio genérico, mas sequer discutido com representações dos trabalhadores os pontos mais sensíveis. O presidente utilizou aí os canais de comunicação para veicular, né, expandir essas ações, mas o que a gente, como empregado e trabalhador, sabe de fato é que tem muita obscuridade dentro desse plano, que a única coisa de concreto que ele coloca em relação a essas ações, como você leu aí, são ações que vêm de encontro aos interesses dos trabalhadores, que é demissão em massa através de um plano de PDV, que a gente fala, mas o PDV é facultativo. Mas a depender de como esse PDV é trabalhado dentro da empresa, ele se torna uma ferramenta de assédio, de coerção, melhor dizendo. Então, assim, nós fizemos o concurso em 2024 e não foi contratado sequer uma mão de obra para renovar, sequer um trabalhador para renovar a força de trabalho, que está 20, vai para 14 anos sem novas contratações. Então, uma mão de obra que está envelhecida, com uma média de idade de 48 anos, que também sente, né, devido ao esforço repetitivo, um trabalho pesado, que está atuando na última milha dos Correios, na entrega, também sente os efeitos do tempo, então precisa de uma renovação de força de trabalho. Outra coisa que ele colocou, né, na mídia é o fechamento de mais de 1.000 pontos de agências que, segundo eles, é deficitário. Mas aí eu volto a invocar a discussão que nós fizemos em outros momentos aqui sobre o papel dos Correios, sobre a garantia da universalização,
né, dos Correios estarem em todos os pontos do país, sobre o papel social que o Correio presta para a sociedade brasileira. Então, esses pontos, eles são parte de um chamado subsídio cruzado, que o Estado tem a obrigação, por ser signatário na UPU, de garantir a universalização. Outro ponto que chama muita atenção, que nós vimos, que também traz muita preocupação, é a tal do descarte de imóveis ociosos. Recentemente saiu na imprensa aí, nós denunciamos, a tentativa de vender a Universidade dos Correios com a baixa precificação de 50% do valor dela, feita aí pelo diretor da área lá, inclusive tendo recebido um cheque sem fundo de um líder religioso de matriz africana de Taguatinga, no CPF. Então, nos causa muita preocupação também esse descarte dos imóveis, que muitos deles são imóveis históricos, né, que tem, desde a concepção do Correio, no primeiro momento como departamento, e depois na virada de chave como empresa, dentro das cidades, que são já imóveis que garantem a presença dos Correios em todo o território nacional. Então, queremos também saber se não vai haver ações no descarte desses imóveis, igual houve aí do diretor aí da área, que tentou vender uma universidade toda estruturada, podendo fazer parceria com o MEC, para a gente fornecer cursos, né? Por 240 milhões, salvo engano, recebendo um cheque de 50 milhões de caução sem fundo. Isso aí é que tem que ser dito. Se quer começar a sanear, vamos sanear por cima. E outra coisa, o aparelhamento político, que está acontecendo também na gestão do atual presidente, trazendo gente aposentada de banco, trazendo assessores políticos de tudo quanto é lugar. Será que nós, trabalhadores de Correios, não temos a capacidade de assessorar tecnicamente o novo presidente? Pessoas formadas dentro da nossa instituição? Então, nós vemos com muita preocupação, entendemos que esse plano de reequilíbrio, ele se faz necessário, mas que não seja nas costas dos trabalhadores, como as principais medidas que são impactantes dentro do plano de reestruturação colocado pelo novo presidente. Só para deixar claro aqui, o presidente Lula teria oferecido cargos nos Correios para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diante dessa negociação que havia pela nomeação lá do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Parece que o Davi Alcolumbre rechaçou os cargos nos Correios, não quis aí essas nomeações, essas indicações que seriam feitas pelo presidente Lula. Há um balcão de negócios no Estado brasileiro, isso é um fato. A gente sabe muito bem que o Congresso Nacional cada vez mais está empoderado e esses cargos nas estatais, nas empresas públicas, são, obviamente, oferecidos ali nesse balcão em troca de apoio político. Isso está muito claro. Agora, o Emerson, mais uma vez, os Correios planejam reduzir em 10 mil funcionários seu quadro de acordo com esse plano de recuperação. É a melhor alternativa uma situação, a demissão de um volume tão grande de trabalhadores? Parece que esse número corresponderia a aproximadamente 8% do número de trabalhadores atualmente nos Correios. Agora, o fato é que, como você de alguma forma citou na tua última resposta, o Correio está quase 15 anos sem realizar um concurso público para reposição de pessoal. Esses funcionários, esses 10 mil, não fariam falta na estrutura dos Correios, que ela está cada vez mais enxuta diante dessa falta de concursos públicos? Sem sombra de dúvida. Nós somos contrários a esse modelo de PDV, já colocamos até nossa posição publicamente, porque desde 2011, embora tenha havido um concurso público em 2024, não foi contratado sequer um trabalhador ou trabalhadora. E desde 2011 nós estamos sem força de trabalho renovada. E nos últimos 14 anos, colocando assim, nós perdemos mais de 40 mil trabalhadores. O que há, Anderson, é um processo de vazamento seletivo maldoso por parte da direção da empresa, querendo dizer que a empresa está inchada com os funcionários e que precisa de redução. Quando, na verdade, se quiser cortar na carne verdadeiramente, o presidente deveria dar exemplo e começar a cortar na estrutura ociosa que existe na administração central. E aí eu quero deixar muito claro aqui que nosso papel é defender
é defender ampliação de posto de trabalho. Ampliação de posto de trabalho. E quem vai ser mais prejudicado com a saída, em tese, desses 10 mil trabalhadores é a população que tem perda de qualidade. Nós, mesmo com a redução de mais de 40 mil trabalhadores, continuamos figurando nos institutos de pesquisa como uma das empresas que mais atende ao povo brasileiro, ou seja, mais querida. Então, você fazer um ataque direto, reduzindo a mão de obra, é claro que impacta significativamente na qualidade do serviço prestado ao nosso cliente, à população brasileira. Então, acho que é um equívoco do presidente querer cortar 10 mil trabalhadores dessa maneira. Mas também não é novidade, porque nós denunciamos isso também. Então, a postura do ministro da Casa Civil, Rui Costa, onde nós denunciamos que lá atrás, na queda de braço com o Fabiano Silva, que era presidente, queria que ele demitisse 10 mil trabalhadores e o Fabiano se recusou a fazer isso. E a gente tem isso como um ataque frontal à existência da qualidade de serviço do Correio. Então, somos contra, acho um absurdo. Eu acho que a medida de reestruturação do Correio, ele tem que começar primeiro, organizando a casa de forma administrativa, certo? Buscar um processo de inovação tecnológica e modernização para que a gente possa competir com os grandes players que entraram no mercado brasileiro e aí, a partir daí, você equalizar a necessidade que você tem de mão de obra. Agora, você corta 10 mil trabalhadores de uma vez, sem sequer construir qualquer engenharia para sanear a empresa no seu formato administrativo e conseguir também ganhar competitividade através da modernização. Não é cortando trabalhador que vai resolver o problema dos Correios. Agora, o Emerson, eu queria explorar isso que você trouxe aqui para a gente. Por que não há interesse propriamente em reformular, reorganizar os Correios, especialmente apostar na modernização da empresa? O que é que está em jogo nesse caso? Por que é que você avalia, vocês trabalhadores, vocês da Fentech, avaliam que não há interesse de propriamente modernizar e investir nos Correios para a modernização da empresa? Eu não sei, você, com certeza você é uma pessoa bem antenada, você deve ter visto a quantidade de notícias que tem saído sobre o plano de reestruturação e ontem, sobretudo, 4 minutos e 56 segundos no Jornal Nacional, onde trouxeram, inclusive, 2 especialistas que mentiram. Não tem outra forma de eu falar aqui que não seja essa. Que mentiram sobre o problema que o Correio está vivendo com as estatais, colocando que, por consequência da crise dos Correios, o governo teria que contingenciar mais 3 bilhões de reais, porque estouraria o teto. Primeiro, tem que deixar claro aqui que não existe, por parte dos Correios, possibilidade de contingenciamento. Por quê? Porque o Correio é uma empresa estatal ainda não dependente do governo federal. Então, ela não entra no orçamento anual da União. Ela não entra nem na LDO, nem na LOA. Então, se há algum erro da administração do Ministério da Fazenda, da Receita e suas metas lá, não é por conta do Correio esse contingenciamento, porque ele não entra no orçamento da União. E aí fica muito claro para nós que tem interesse, tanto dentro do governo, pessoas muito mal intencionadas, quanto da própria mídia, de trilhar a narrativa de um caminho que os Correios está dando prejuízo e que tem que ser privatizado. Para nós, fica muito claro isso. E o problema maior é que o atual presidente está trilhando esse caminho quando vaza algumas informações que não são verídicas. O déficit que o Correio pode chegar não é de 10 bilhões. 10 bilhões é o que ele julga ser necessário na captação de recursos, através de crédito, né, empréstimo, para poder equilibrar, pagar todos os fornecedores e a empresa operar com uma certa folga para poder ter uma política de retomada. Então, assim, o que está por trás disso, verdadeiramente? Nós entendemos hoje que é uma política de construir uma narrativa que os Correios não servem mais à sociedade, o que é uma mentira, porque quando tem
as grandes tragédias naturais, quando tem eleições, quando tem Enem, igual foi domingo passado e retrasado, quem atinge a todos, todo o território nacional, garantindo a política pública, somos nós de Correio. Mas existe sim, na nossa concepção, uma política de tentar usar, tentar acabar com a imagem dos Correios para trilhar um caminho, inclusive de possibilidade de privatização através de uma abertura de capital, que não fica muito claro no que o presidente está falando, mas eu acho que é o caminho que ele está percorrendo na vinda dele para cá, com orientação do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Vou dar nome e sobrenome para não ter aqui leviano. É importantíssimo, viu, Emerson, a gente dá nome aos bois diante do que está acontecendo atualmente com uma empresa tão importante para o país, que é a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Esse desmonte que está colocado no sentido único e exclusivo de produzir a entrega da empresa, a privatização dos Correios. Um governo que disse que ia interromper esse processo de entrega do Estado brasileiro, a gente de verdade não tem percebido essa intenção. Ontem, você citou a grande imprensa, o Emerson, ontem eu estava assistindo uma análise de um economista, já no finalzinho da noite, um desses veículos da grande imprensa, do Grupo Globo, só para deixar claro aqui. E essa economista, ela disse que os Correios estão em fase terminal, defendendo arduamente a privatização da empresa e dizendo que setores ali da empresa não poderiam sequer ser privatizados porque não teriam valor de mercado. Vocês, funcionários, concordam com esse tipo de avaliação de que os Correios estão em fase terminal, Emerson? A tal jornalista, né, comunicadora, ela sempre faz essas avaliações catastróficas, né? Não é à toa que ela tem aí um adjetivo de urubolina, por consequência de defender sempre a política, né, da privatização. Nós discordamos veementemente. Correio é uma grande marca nacional e internacional, que só a sua marca fala por si só, é um grande ativo. Nós temos duas marcas que são consolidadas no mercado. Primeiro, a dos Correios, como empresa pública há 362 anos. E outra foi o produto inovador que nós criamos na década de 80, que até hoje perdura como referência na política de entrega rápida, que é o FedEx, que é uma outra marca que se descola. Quando você vai ainda que você vá numa empresa privada, você vai levar uma encomenda para postar, você não fala, vou ali levar uma encomenda para postar, vou levar um pacote. Você fala, vou ali postar um FedEx. Essa marca é do Correio. Então, essa marca já tem um ativo por si só muito grande. Em relação ao processo, onde ela fala, Correio já está morto, nós demonstramos na catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul que o Correio está vivíssimo. E se não fosse os Correios, aquela população isolada pelaquela grande tragédia natural estaria numa situação bem pior. Recentemente aconteceu no Paraná, lá em Rio Bonito, uma tragédia desse mesmo segmento, né? As grandes chuvas, fortes chuvas. E nós estávamos lá, garantindo alimentação, garantindo água, os produtos de subsistência. Ou seja, o Correio é o maior braço logístico do Estado brasileiro e, por consequência, a maior empresa de logística da América Latina. Agora, é claro, como eu já disse aqui, e é fato, nós precisamos de investimento na área de tecnologia, inovação e modernização. Porque se você for discutir sobre a lógica de disputar com os grandes players, como Mercado Livre, vou dar nome e sobrenome também, dos nossos concorrentes, Mercado Livre, Magalu, Amazon, Shein, Temu, Shopee, nas condições precárias, pelo sucateamento que nós passamos durante todos esses anos, preparado para ser privatizado pelo governo Bolsonaro e pelo Temer, é claro que nós não vamos ter a condição de competir de igual para igual. Agora, a estrutura logística colocada no país, já consolidada, não existe uma empresa no âmbito da América Latina que tenha a capacidade de entrega que nós temos. E aí eu não quero discutir só a questão do pacote, não. Nós temos a condição de fazer a distribuição dos remédios do Ministério da Saúde, o remédio em casa. Nós já fazemos o início do ano letivo
o FNDE, que entregamos livros em todas as escolas, o Enem e outras operações logísticas diversas que nós temos condições de fazer se o governo brasileiro começar a cumprir a Lei 14.744 de contratação preferencial pelos Correios. E aí, a partir daí, entrará mais dinheiro e nós introduziremos o processo de inovação e modernização dos Correios para competir no nicho também de pacote, que é o e-commerce. É isso. É isso acima de tudo. Vou até aproveitar esse momento para corrigir uma informação que eu dei ainda há pouco. Você me lembrou muito bem que houve um concurso dos Correios em 2024, mas não houve contratações propriamente. Então, são quase 15 anos sem profissionais contratados pelos Correios. Nesse concurso não houve a nomeação aí de servidores para a empresa. Então, são quase 15 anos sem novos profissionais trabalhando na empresa. Para a gente fechar aqui o nosso papo, o Emerson, vocês trabalhadores, vocês representantes dos trabalhadores, têm feito diálogo a respeito da situação da empresa e outra, vocês têm conseguido manter diálogo com a direção da empresa, dos Correios, a respeito dessa reformulação, dessa reestruturação, a possibilidade de greve está sendo discutida internamente nas federações, nos sindicatos, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que anda esse diálogo interno e também o diálogo das federações, dos sindicatos com os Correios, com a empresa. Então, assim, nós fomos convidados no último dia 13 de outubro, né, para uma apresentação formal do presidente da empresa. A outra federação também, a Findec, também foi convidada no dia 14, onde nós tivemos um primeiro momento, né, de uma relação introdutória, no sentido de buscar um diagnóstico. Nós, da Fentech, contratamos uma assessoria, né, para não cair naquele discurso vazio, que os trabalhadores fazem uma defesa de uma pauta corporativista, e entregamos esse estudo ao presidente, mostrando o diagnóstico e o prognóstico da nossa avaliação do que seria necessário para a gente superar esse momento difícil que a empresa vive, é um momento real, que a gente não vai querer florear, mas que nós também, como trabalhadores, não queremos que essa conta desse momento que chegou agora seja despejado com ações, né, sob a justificativa do reequilíbrio só nas nossas costas. Então, nós conversamos, a Findec também conversou, apontamos. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum encontro com o presidente da empresa, assumiu a nova diretora de gestão de pessoas, a Natália, porque nós estamos em meio também a esse processo todinho da crise. Nós estamos numa negociação coletiva, uma negociação coletiva muito difícil, porque se não tem dinheiro no caixa, não tem como você ficar pleiteando a necessidade dos trabalhadores que são reais, mas sem a condição da empresa honrar os compromissos. E nós tiramos uma tática em conjunto com os 36 sindicatos, né, e as duas federações, de alongar as negociações para que a gente possa esperar chegar o momento que entre nova receita para que a gente consiga fechar um acordo coletivo. Até o momento, a empresa não se pronunciou, certo? Em relação a isso, ela fez uma negativa semana passada na solicitação que nós fizemos da reedição do acordo, fizemos em conjunto na mesa, né? Reposição da inflação com ganho real e a reedição do acordo, isso é uma proposta, ela não fez nenhuma contraproposta, a única coisa, comunicado que ela fez é que não reeditaria o acordo coletivo, e nós estamos nos organizando. Dia 2 agora, vamos ter assembleias dos sindicatos de todo o país, orientados pelas federações, onde nesse primeiro momento nós vamos aprovar o estado de greve. Por que o estado de greve? Porque é mostrar para a empresa que nós queremos continuar dialogando, mas que nós estamos prontos para fazer uma luta resistente em defesa, não só do nosso direito, mas também da nossa empresa, que está colocada em xeque, no meu entendimento, é uma avaliação pessoal, que existe muito vazamento seletivo por parte da nova direção, contribuindo com esses ataques. E aí, nós não vamos permitir que nesse meio de uma disputa interna, dentro do palácio, né, como você falou aqui, lá pelo Alcolumbre, ou pelo Rui Costa, ou qualquer intento lá,
que a nossa empresa seja jogada na lama. Nós vamos lutar até o final. Nós lutamos no governo Bolsonaro, e no governo Temer, e não vamos deixar de fazer a luta. Não é porque é governo Lula, nós vamos fazer aqui porque o que garante o sustento da nossa empresa é a nossa força de trabalho. O que garante o sustento das nossas famílias é a nossa força de trabalho. Então, nós estamos gratos, e aí gosto de falar sempre isso, a sensibilidade do presidente Lula de ter tirado os Correios do PPI e ter arquivado o PL 591, que versava sobre a privatização, mas não é por isso que nós vamos aceitar tudo. Nós temos a nossa dignidade enquanto trabalhadores e nós vamos lutar até o fim para garantir o nosso direito e a nossa empresa. Então, os sindicatos estão se organizando, nós vamos ter um encontro entre as duas federações novamente para organizar um ato nacional em Brasília, para pressionar o governo com mobilização, adesão, né, de trabalhadores estando em Brasília, e se nada disso adiantar, nós vamos organizar um calendário de greve, que é a última instância. Nós, não vamos ser nós que vamos romper o diálogo, mas se vier com a política de ataque e retirada de direito, não nos resta outra estratégia do que utilizar o que está amparado pela Constituição, que é o direito de greve, quando o patrão não quer atender a reivindicação dos trabalhadores. E a gente vai continuar aqui acompanhando todo esse processo. Dia 2, então, vocês vão se reunir em assembleia para fazer discussões a respeito do que está acontecendo dentro dos Correios, a possibilidade de greve não está descartada, enfim, a gente vai seguir acompanhando, viu, Emerson? Quero agradecer aqui a tua presença, qualquer notícia, qualquer novidade, você volta a trazer aqui para a gente, enfim, a gente repercutir contigo. Muito obrigado pela tua participação e, acima de tudo, eu desejo sorte a vocês, uma boa mobilização dos trabalhadores, que essa assembleia agora, no dia 2, essa reunião de vocês, esse encontro, produza soluções no sentido de manter a resistência dos trabalhadores diante desse desmonte que está colocado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é fundamental para o país, mais uma vez. Emerson, obrigado pela tua presença, um bom dia para você, meu abraço forte. Anderson, eu agradeço aqui mais uma vez ao programa Faixa Livre por nos atender aqui, ouvir a nossa versão, que é difícil você encontrar veículos que nos dê a chance de colocar a visão dos trabalhadores, e você sempre faz isso aqui brilhantemente, dizer que estou à disposição e deixar muito claro aqui para as pessoas que os Correios, como toda empresa pública, eles não foram feitos para dar lucro. Eles foram construídos para servir a população brasileira, servir ao povo. Essa é a nossa principal missão. Então, essa questão economicista colocada por alguns ministros palacianos, pela cúmplice do desmonte que está acontecendo nos Correios, a ministra Tedoec e o ministro Fernando Haddad, ela não prosperará, porque nós resistiremos. Nós sempre fomos resistência e continuaremos sendo, e não vamos permitir que essa política destrua uma empresa tricentenária que atende ao povo brasileiro tão brilhantemente. Muito obrigado. Seguimos juntos na luta, Emerson. Meu grande abraço. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Emerson Marinho. Emerson Marinho, que é secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares, a FENTEC,